Experiência é incontestável. Mas até que ponto? Até que você tenha talvez uma maior ou uma mais evidente. Essa semana eu tenho vivido algumas experiências bem curiosas com meu filho. E a gente tem uma pequena diferença de 30 anos de idade. Esse ano eu vou completar 33 anos e o meu filho completa 3 anos. Mas é impressionante o quanto ele é inteligente e questionador e muitas vezes se acha cheio de razão. Olhar para ele tão novo, tão pequeno e tão cheio de certezas é constrangedor, porque cada vez que ele tenta me explicar algo ou me mostrar que eu estou errado e ele está certo, eu lembro de situações vividas com meu pai, eu enquanto filho, e mais inevitavelmente ainda, eu escuto Deus me perguntando: agora você entendeu? Observe, meu pai muito provavelmente viveu mais coisas do que eu. Naturalmente, na verdade. Naturalmente, meu pai viveu mais coisas do que eu. Tem mais experiências em muitas coisas. Eu, enquanto adulto, já vivi muitas experiências que eu posso contestar naturalmente algumas dessas verdades trazidas pelo meu pai hoje, mas ainda é alguém que tem muito para me acrescentar, naturalmente. Meu filho não viveu quase nada. 3 anos é muito pouco. Até a comunicação é muito limitada. Tem palavras que ele nunca sequer ouviu, não sabe do que se trata, enfim. Mas e se a gente falar de toda uma eternidade? Porque em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, diz que Deus é o Alfa e o Ômega. Isso representa a primeira e a última letra, princípio e fim, né? Eu sou o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é Deus. Quer você creia ou não, foi criado por Ele. Ele criou o universo. Ele sustenta tudo. Hoje existem cientistas se especializando no criacionismo. Né? É incontestável que tudo foi arquitetado. Não dá para acreditar que tudo é obra do acaso. A própria ciência que tanto contestou, hoje é quem comprova a existência de um Criador. Esse Criador, que sempre existiu, ele é nosso Pai e nos permite sermos filho, relacionar dessa forma com Ele. Esse Pai nos aconselha, nos direciona, nos capacita e muitas vezes não temos discernimento sequer ou conhecimento suficiente para acessá-lo. Imagine o tamanho dessa ignorância. Quanta experiência a gente deixa de acessar por achar que a gente já sabe algo ou achar que o que a gente sabe é suficiente. Percebe? Hoje, enquanto eu compartilhava algumas coisas, eu entendi que muitos testemunhos e muitas histórias preciosas vividas com Deus não são compartilhadas porque as pessoas não entendem que suas histórias têm algo poderoso de Deus só porque não teve um final feliz ou o final tão feliz quanto esperado. As expectativas que a gente cria nas histórias são muito hollywoodianas, né? São muito fantasiosas. Muitas vezes a gente cria ideais com base em nossas experiências de perfeição. Aquela historinha que, por mais triste que seja, o fim é um desfecho pleno de felizes para sempre.
entendimento nas mais diversas áreas, seja em relacionamento, finanças, emocional, espiritual, governo, absolutamente tudo que você puder se envolver, ou qualquer esfera que você venha estudar, atuar, profissional, existe um conceito limitado sobre essas coisas, seja por alguém mais experiente ou por um histórico, né? Você avalia um mercado, você avalia o passado de determinado país e você conhece um histórico e aí você gera expectativa estatística com base no que já foi avaliado. Mas se você tem um Deus eterno e entende que ele é real, e entende que ele é acessível, ele vai te falar verdades que estão além das estatísticas, além das possibilidades, além da lógica. E ele é inquestionável. Se hoje a Bíblia passasse por uma edição humana, digamos assim, por algum profissional de marketing ou de mercado, seguramente muitos trechos seriam cortados. É inadmissível no mundo hoje Nutella, digamos assim, de tanto mimimi, aceitar que um homem segundo o coração de Deus, que é como a Bíblia trata Davi, pode ter sido um cara adúltero, que não satisfeito em ser adúltero, foi assassino do esposo daquela que ele adulterou, e que depois tomou ela como esposa, e teve o filho morto, e depois abusos entre filhos, coisas terríveis na história, na família, no construto. Entre ser ungido e ser rei, foi caçado para ser morto, traído diversas vezes. Abraão, tido como o pai da fé, se deitou com uma serva da esposa porque o filho da promessa ainda não tinha chegado. É o pai da fé. Por que ele não esperou mais? Ou como dar o título de pai da fé para o cara que não esperou a promessa? Ou para esse mesmo cara que quando saiu negou ou fez um acordo com a sua esposa para dizer que não era esposa para que ele não morresse, e tendo ela como irmã, acabou tendo que dar ela como esposa para outro rei por um tempo. Meu Deus, são tantas coisas tão absurdas. Enfim, eu não estou aqui para questionar esses fatos. Eu estou dizendo que Deus é Deus acima dessas coisas. Eu estou dizendo que Deus é Deus apesar de todas as circunstâncias que a gente julgue inaceitável. A bondade, o poder, o caráter de Deus está inquestionável, indiscutivelmente acima de todas essas coisas que acontecem aqui. A gente vive num plano terreno, limitado, corrompido, e no mundo jaz o maligno. Essas coisas fazem parte desse processo, dessa fase, dessa vida. Mas existe um que é perfeito, que coordena todas as coisas e não há suspeita ou questionamento sobre ele. Na história de Jó, se não me engano, Jó deve questionar Deus. Jó sofreu muitas coisas sem ter um motivo aparente para os tais sofrimentos, mas, se eu não me engano, Jó fez umas 15, 17 perguntas, eu acho, para Deus. Por que isso? Por que aquilo? Como é que o Senhor permite isso? Se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, etc. E Deus não responde nenhuma dessas perguntas, mas Deus faz mais de 40 para Jó. E ele fica sem resposta. Onde você estava quando eu criei o universo? Quem é que sustenta isso? Quem fez os céus e a terra, o universo e tudo que há? Quem é você para questionar alguma coisa? Se existe um abismo enorme entre eu e meu filho, que só tem 30 anos de diferença, imagine todos nós diante de um Deus que é eterno, desde sempre para sempre. Nunca nada existiu sem que ele estivesse, sem que ele visse, sem que ele criasse, sem que ele fizesse.
E às vezes a gente se acha no direito de questionar métodos. Deus, por que isso? Deus, como o Senhor permite dessa forma? Deus, se o Senhor era por mim, ou fulano, você não disse que é de Deus, ou enfim. Os questionamentos são infindáveis sobre as nossas ou sobre a vida daqueles que nos cercam. Mas Deus está acima de tudo isso. E não está preocupado com marketing. Algumas pessoas chegam a questionar a Bíblia do ponto de vista que ela foi naturalmente ou naturalmente editada, né? A Bíblia, no decorrer do processo de escrita, formatação, junção de livros, houve livros que foram queimados, enfim, há um processo histórico de construção e desconstrução bíblica até chegar na Bíblia que temos hoje. Mas o fato é que, independente de qual foi o processo, eu sei quem planejou ou, no mínimo, permitiu esse processo. E a Bíblia que temos acesso hoje, como eu disse, não passaria em muitas revisões de editoras que querem vender uma história legal. Há muitas coisas pesadas ali, e muitas coisas que fogem ou estão acima da nossa compreensão. Mas é o livro mais coerente já vendido. É o livro que é verdade de ponta a ponta. E a maioria das pessoas tropeça por insistir em estudar de forma pontual. Trechos isolados, em partes convenientes, quando você estuda o todo, a gente entende o quanto Deus está além, muito além do nosso entendimento. E há algumas coisas que a gente simplesmente não pode explicar. Mas a gente deve se firmar naquelas que já entendemos, naquelas que já foram clarificadas. Aquilo que Deus já nos permitiu entender, que a gente possa viver com excelência. Que a gente possa verdadeiramente ser e viver tudo aquilo que a gente já consegue entender, apesar de tudo aquilo que a gente ainda não entende. Há muitas coisas que eu gostaria de explicar para o meu filho. Não é que eu não saiba explicar. Não é que eu não consiga ou que eu não entenda claramente. É que está tão além do entendimento dele que eu vou ter que esperar um tempo. Eu vou ter que esperar para que ele cresça mais um pouco. Eu vou ter que esperar que ele amadureça mais um pouco. Eu vou ter que esperar que cresça o vocabulário, que cresça o entendimento, que amadureça o corpo. Eu vou ter que esperar que ele viva algumas experiências para que a gente consiga conversar sobre alguns assuntos e talvez ele entenda. Mas até lá, se ele me reconhecer como pai e me obedecer, mesmo quando não entende, ele já vai estar desfrutando o melhor que pode da vida. Ele pode ser poupado de muitas frustrações, tristezas, derrotas. Não de todas elas, mas seguramente reduzir ao máximo o sofrimento e aumentar ao máximo o desfrute, o entendimento, a alegria, simplesmente por se permitir acessar mais experiência. E aqui eu estou falando de um pai que tem mais conhecimento que ele, mas ainda é humano, ainda é falho e ainda é limitado. Imagina o quanto a gente não pode desfrutar e experimentar, ser poupado e acessar se a gente de fato der ouvidos ao Pai, aquele que é perfeito. Deus abençoe o seu dia.